Muito bem, nesse dia de hoje nós estaremos dando continuidade na leitura do livro A Isca de Satanás de John Bevere. E hoje nós estaremos no capítulo 5. Eu vou deixar na descrição abaixo os capítulos anteriores para que você possa dar continuidade e entender todo o sentido geral desse livro, que é o livro A Isca de Satanás, Como se livrar de uma armadilha mortal, que é a ofensa de John Bevere. E se você se interessar, eu vou deixar também o link do livro abaixo. E hoje no capítulo 5, que é de suma importância, que tem por título Como nascem os errantes espirituais. E o texto base está em 1 Samuel, capítulo 24, versículos 6 e 7, que diz: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa a meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. No capítulo anterior, vimos como Davi foi maltratado pelo homem que ele esperava ter como pai. Davi continuou tentando entender o que havia feito de errado e que ele havia feito para voltar o coração de Saul contra ele. E como poderia recuperá-lo? Ele provou a sua lealdade, poupando a vida de Saul, embora ele buscasse agressivamente tirar a sua. Ele clamou a Saul com a sua cabeça voltada para o chão, dizendo: Vê que não há em mim nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti. Quando Davi viu que havia demonstrado a sua lealdade ao seu líder, sua mente foi aplacada. Mais tarde ele soube de notícias ainda mais devastadoras. Saul ainda queria destruí-lo, mas Davi se recusou a levantar a mão contra alguém que procurava tirar a sua vida. Embora Deus tivesse colocado o exército para dormir e tivesse lhe dado um companheiro que implorava pela permissão de matar Saul, Davi de algum modo sentia que aquele exército adormecido servia a um propósito, testar o seu coração. Deus queria ver se Davi mataria para estabelecer o seu reino, de acordo com o estilo de Saul, ou se ele permitiria que o Senhor estabelecesse o seu trono em justiça para sempre. Em Romanos 12:19 diz: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. É justo Deus vingar os seus servos. É injusto os servos de Deus se vingarem. Saul foi um homem que se vingava. Ele perseguiu Davi, um homem honrado, durante 14 anos e assassinou os sacerdotes e suas famílias. Quando Davi observou Saul dormindo, ele passou por um teste importante. Esse teste revelaria se Davi ainda tinha o coração nobre de um pastor ou a insegurança de outro Saul. Será que ele continuaria sendo um homem segundo o coração de Deus? A princípio é muito mais fácil tomarmos os assuntos em nossas próprias mãos, em vez de esperarmos em um Deus justo. Deus testa seus servos com a obediência. Ele nos coloca deliberadamente em situações onde os padrões da religião e da sociedade parecem justificar as nossas atitudes. Ele permite que outros, principalmente aqueles que estão próximos de nós, nos incentivem a nos protegermos. Podemos até pensar que seria uma atitude nobre se nos vingássemos e que isto protegeria outros, mas esse não é o jeito de Deus. Este é o jeito de sabedoria do mundo. Ela é terrena e carnal. Quando penso na oportunidade que tive de expor o líder que estava acima de mim, lembro-me de ter lutado com o pensamento de que ele poderia ferir outros se não estivesse suas atitudes expostas. Eu ficaria pensando, só estaria relatando a verdade. E se eu não fizer isso, como isto acabará? Eu era incentivado por outros a expor o comportamento daquele homem. Hoje, porém, sei que Deus me deu aquela informação por uma razão, para me testar. Eu iria me tornar como o homem que procurava destruir-me,
Ou permitiria o juízo ou a misericórdia de Deus caso o homem se arrependesse? Como Deus pode usar líderes corruptos? Muitas pessoas perguntam por que Deus coloca pessoas sob a autoridade de líderes que cometem erros graves e até líderes maus? Veja a infância de Samuel. 1 Samuel, capítulo 2 até o capítulo 5. Deus, e não o diabo, foi aquele que colocou esse jovem sob a autoridade de um sacerdote corrupto chamado Eli, e de seus 2 filhos, Ofni e Finéias, que também eram sacerdotes e muito mais corruptos que seu pai. Eles tiravam as ofertas por meio da manipulação e através da força e praticavam fornicação com as mulheres que se reuniam à porta do tabernáculo. Você pode imaginar que se estivesse servindo a um ministro que vivesse esse tipo de vida, um ministro que fosse tão insensível às coisas do espírito, que não conseguisse reconhecer quando uma mulher estava em oração e a acusasse de estar bêbada, alguém tão carnal que estava grosseiramente acima do peso, alguém que fazia tantas concessões com o pecado a ponto de não fazer nada a respeito de seus filhos, a quem havia indicado como líderes que estavam praticando fornicação dentro da igreja. A maioria dos cristãos de hoje se ofenderia e procuraria outra igreja, contando aos outros ao saírem sobre o estilo de vida imoral do seu antigo pastor e de seus líderes. Em meio a tanta corrupção, fico encantado com o relato do que o jovem Samuel fazia. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. 1 Samuel 3:1. Mas a corrupção teve seu efeito adverso. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. 1 Samuel 3:1. Deus parecia distante de toda a comunidade hebraica. A lâmpada de Deus estava para se apagar no templo do Senhor, mas Samuel foi procurar outro lugar para adorar. Ele foi procurar os anciãos para expor a maldade de Eli e de seus filhos. Ele formou um comitê para colocar Eli e seus filhos para fora do pastorado? Não, ele ministrava ao Senhor. Deus havia colocado Samuel ali, e ele não era responsável pelo comportamento de Eli ou de seus filhos. Ele havia sido colocado sob a autoridade deles, não para julgá-los, mas para servi-los. Ele sabia que Eli era servo de Deus e não dele. Ele sabia que Deus era totalmente capaz de tratar com os seus. Os filhos não corrigem os pais, mas é dever dos pais treinar e corrigir os filhos. Devemos lidar com aqueles que Deus nos deu para treinar e confrontá-los. Esta é a nossa responsabilidade. Devemos incentivar e exortar aqueles que estão no nosso nível como irmãos e irmãs. Mas neste capítulo, assim como no anterior, estou tratando da nossa reação àqueles que se encontram em posição de autoridade sobre nós. Samuel serviu ao ministro nomeado por Deus da melhor forma que podia, sem a pressão de ter julgá-lo ou corrigi-lo. A única vez que Samuel disse uma palavra de correção foi quando Eli procurou por Samuel e lhe perguntou qual a profecia que Deus havia lhe dado na noite anterior. Mas mesmo naquela ocasião, não foi uma palavra de correção vinda de Samuel, mas de Deus. Se mais pessoas se apropriassem desta verdade, as nossas igrejas seriam diferentes. Igrejas não são lanchonetes. Hoje em dia, os homens e mulheres abandonam as igrejas imediatamente quando vem algo de errado com a liderança. Talvez seja a forma como o pastor tira ofertas, talvez seja a maneira como o dinheiro é gasto. Se não gostam do que o pastor prega, eles vão embora. Ou ele não é acessível ou é íntimo demais. A lista é interminável. Em vez de enfrentarem as dificuldades e manterem a esperança, eles fogem para onde parece não haver conflitos. Vamos encarar a verdade. Jesus é o único pastor perfeito. Então, por que fugimos das dificuldades das igrejas em vez de enfrentá-las e superá-las? Quando não atacamos esses
conflitos de frente, em geral saímos ofendidos. Às vezes dizemos que o nosso ministério profético não foi bem recebido. Então vamos de igreja em igreja procurando um lugar que tenha uma liderança impecável. Desde os últimos 14 anos até hoje, em que escrevo esse livro, fui membro de apenas 2 igrejas em 2 estados diferentes. Tive mais de 2 oportunidades. Na verdade, tive diversas, de me sentir ofendido com a liderança que estava acima de mim. A maioria das quais, devo acrescentar, foram causadas por minha própria culpa ou imaturidade. Tive a chance de me tornar crítico e julgador para com a liderança, mas ir embora não era a solução. Em meio a uma situação muito difícil, um dia o Senhor falou comigo através de um versículo das Escrituras e disse: é assim que desejo que você saia de uma igreja. Isaías 55:12. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. A maioria das pessoas não vão embora desta maneira. Elas acham que as igrejas são como lanchonetes. Acham que podem escolher o que gostam. Elas se sentem livres para ficar desde que não haja problemas. Mas isso não está de acordo com o que a Bíblia ensina. Não são vocês que escolhem que a igreja deve frequentar. É Deus quem faz isso. A Bíblia não diz, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como aprouve a eles. Ao contrário, a Bíblia diz, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. 1 Coríntios 12, verso 18. Lembre-se de que você está no lugar que Deus quer que você esteja. O diabo tentará ofendê-lo para fazer com que você saia. Ele quer desarraigar os homens e mulheres do lugar onde Deus os plantou. Se ele puder fazer com que você saia, então ele teve êxito. Se você não se mover, mesmo em meio a grandes conflitos, estragará os planos dele. O perigoso engano. Estive em uma igreja por vários anos. O pastor era um dos melhores pregadores dos Estados Unidos. Quando comecei a frequentar aquela igreja, eu me sentia com a boca aberta, impressionado com o ensino bíblico que saía de sua boca. Com o passar do tempo, por causa da minha posição servindo ao pastor, passei a estar próximo bastante para ver suas falhas. Eu questionava algumas de suas decisões ministeriais. Passei a criticá-lo e julgá-lo e a ofensa se instalou. Ele pregava, eu não sentia nenhuma inspiração nem unção. Sua pregação já não ministrava o meu coração. Outro casal, que era nosso amigo e que também fazia parte da equipe, parecia estar tendo o mesmo discernimento. Deus os enviou para fora da igreja e eles iniciaram seu próprio ministério. Eles pediram que fôssemos com eles. Eles sabiam da dificuldade que estávamos passando. Eles nos incentivaram a seguirmos em frente com o chamado para com as nossas vidas. Eles nos contavam todas as coisas que aquele pastor e sua esposa e liderança estavam fazendo de errado. Nós nos lamentávamos juntos, sentindo-nos sem esperança e presos em uma armadilha. Eles pareciam sinceramente preocupados com o nosso bem-estar, mas a nossa conversa estava apenas alimentando o fogo da insatisfação e da ofensa dentro de nós. Como Provérbios 26:20 diz, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. O que eles estavam nos dizendo podia ser verdadeiro, mas estava errado aos olhos de Deus, porque estava acrescentando lenha ao fogo da ofensa, tanto neles quanto em nós. Sabemos que você é um homem de Deus, eles me disseram, e é por isso que você está tendo os problemas que está tendo neste lugar. Aquilo soava bem. Minha mulher e eu dissemos um para o outro, é isto. Estamos em má situação, precisamos sair. Esse pastor e sua esposa nos amam. Eles nos pastorearão. A igreja, as pessoas da igreja deles nos receberão, assim como o ministério que Deus nos deu. Deixamos a nossa igreja e começamos a frequentar a igreja daquele casal, mas somente por alguns poucos meses. Embora tivéssemos fugido do nosso problema, percebemos que ainda havia uma dificuldade. Nossos espíritos não tinham alegria. Estávamos presos ao medo de nos tornarmos aquilo que havíamos acabado de abandonar.
Parecia que tudo que fazíamos era forçado e antinatural. Não conseguíamos nos encaixar no fluir do Espírito. Agora até o nosso relacionamento com o novo pastor e sua esposa estava estremecido. Finalmente entendemos que devemos voltar à nossa igreja. Quando fizemos isso, imediatamente soubemos que estávamos de volta à vontade de Deus. Embora tivesse parecido que seríamos mais aceitos e amados em outro lugar. Então Deus me chocou quando disse: John, eu nunca lhe disse para deixar essa igreja. Você a deixou por estar ofendido. Não foi culpa do outro pastor, nem de sua esposa, mas nossa. Eles entenderam a nossa frustração e estavam tentando solucionar os mesmos problemas no coração deles também. Quando você está fora da vontade de Deus, você não será uma bênção, nem será auxílio em nenhuma igreja. Quando você está fora da vontade de Deus, até os bons relacionamentos ficarão estremecidos. Nós estávamos fora da vontade de Deus. Pessoas ofendidas geralmente reagem à situação e fazem coisas que parecem certas, embora não sejam inspiradas por Deus. Nós fomos chamados para reagir. Nós não fomos chamados para reagir, mas para agir. Se somos obedientes a Deus e buscamos a sua direção, mas Ele parece não estar dizendo nada, você sabe qual é a sua resposta? Ele provavelmente está dizendo: fique onde está e não mude nada. Em geral, quando nos sentimos pressionados, buscamos uma palavra da parte de Deus que nos traga algum alívio. Contudo, Deus nos coloca nessas provas tão desconfortáveis para amadurecermos, para sermos refinados e para nos fortalecermos e não para nos destruir. Após um mês, tive a oportunidade de me encontrar com o pastor da minha antiga igreja. Arrependi-me de ter sido crítico e rebelde. Ele graciosamente perdoou-me. O nosso relacionamento foi restabelecido e a alegria voltou ao meu coração. Imediatamente comecei a receber a ministração do pastor outra vez e permaneci naquela igreja de vários anos. Os que são plantados florescerão. A Bíblia diz no Salmos 92:13, os que são plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Observe que aqueles que florescerão são plantados na casa do Senhor. O que acontece a uma planta se você mudá-la de vaso a cada 3 semanas? A maioria sabe que o sistema de raízes dela diminuirá e ela não irá florir nem crescer. Se você continuar mudando, a planta morrerá de choque. Muitas pessoas vão de igreja em igreja, de uma equipe ministerial a outra, tentando desenvolver o seu ministério. Se Deus as coloca em um lugar onde não são reconhecidas e encorajadas, elas ficam facilmente ofendidas. Se não concordam com o modo como alguma coisa é feita, elas se ofendem e vão embora, culpando a liderança. Estão cegas para as suas próprias falhas de caráter e não percebem que Deus queria refiná-las e amadurecê-las por meio da pressão sob a qual estavam. Vamos aprender como o exemplo que Deus nos dá com as plantas e as árvores. Quando uma árvore frutífera é colocada no solo, ela precisa enfrentar tempestades, sol quente e vento. Se uma árvore jovem pudesse falar, ela diria: por favor, tire-me daqui. Coloque-me em um lugar onde não haja um calor intenso, nem tempestade de vento. Se o jardineiro desse ouvido à árvore, ele na verdade a prejudicaria. As árvores suportam o sol quente e as tempestades, aprofundando suas raízes. As adversidades que enfrentam acabam se tornando a fonte de uma maior estabilidade. A dureza dos elementos que as cerca faz com que elas procurem outra fonte de vida. Um dia, elas chegarão ao ponto em que até mesmo a maior tempestade não poderá afetar a sua capacidade de dar frutos. Há muitos anos morei na Flórida, a capital das frutas cítricas.
A maioria dos habitantes da Flórida sabe que quanto mais frio for o inverno, mais doces serão as laranjas. Se não fugíssemos tão rápido da resistência espiritual, nossos sistemas de raízes teriam uma chance de se tornar mais forte e mais profundo, e os nossos frutos seriam mais numerosos e mais doces aos olhos de Deus, e mais agradáveis ao paladar do seu povo. Seríamos árvores maduras nas quais o Senhor tem prazer, em vez de sermos árvores desarraigadas pela falta de frutos. Lucas 13, do 6 ao 9. Não devemos resistir àquilo que Deus nos enviou exatamente para nos fazer amadurecer. O salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, faz uma relação poderosa entre a ofensa à lei de Deus e o nosso crescimento espiritual. Ele escreve no Salmo 1: Bem-aventurado o homem cujo prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. No Salmo 119 e 165, ele nos dá mais um discernimento sobre as pessoas que amam a lei de Deus. Grande paz têm os que amam a tua lei e nada os ofende. O versículo 3 do Salmo 1 finalmente descreve o destino dessa pessoa. Eles é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Em outras palavras, um crente que opta por ter prazer na palavra de Deus em meio à adversidade evitará ofender-se. Essa pessoa será como árvore cujas raízes se aprofundam para onde o Espírito fornece força e alimento. Ela os extrairá do poço de Deus cavado nas profundezas do seu espírito. Isto fará com que amadureça até o ponto em que a adversidade será o catalisador para a geração de frutos. Aleluia! Agora chegamos ao discernimento da interpretação de Jesus para a parábola do semeador. Assim também ocorre com a que foi semeada em solo pedregoso. São as pessoas que ouvem a palavra, logo a recebem com alegria. Entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Marcos 4, 16 e 17. Quando deixa o lugar que Deus escolheu para você, o seu sistema de raízes começa a definhar. Na próxima vez que será mais fácil fugir da adversidade quando você não criou raízes profundas. Você termina chegando ao ponto em que tem pouca força ou nenhuma para suportar as dificuldades ou a perseguição. Então você se torna um errante espiritual, perambulando de um lugar para o outro, desconfiado e com medo de que os outros o maltratem, aleijado com a sua própria capacidade de produzir verdadeiros frutos espirituais impedida. Você se debate em uma vida centrada em si mesmo, comendo os restos dos frutos dos outros. Veja Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão. Caim levou uma oferta ao Senhor do trabalho de suas mãos, o fruto da sua vinha. Ele havia sido gerado com muito esforço. Ele teve de arar o solo, teve de plantar, regar, fertilizar e proteger sua colheita. Ele empregou muito esforço no seu serviço para Deus, mas aquilo foi só o próprio sacrifício e não a obediência em fazer do jeito de Deus. Aquela oferta simbolizava a adoração a Deus pela sua própria força, a capacidade não pela sua graça. Abel, por outro lado, trouxe uma oferta de obediência, o primogênito escolhido do seu rebanho e sua gordura. Ele não trabalhou como Caim para gerar aquela oferta, mas ela era preciosa para ele. Os dois irmãos já tinham ouvido a história sobre como o pai e a mãe deles haviam tentado cobrir a sua nudez com folhas de parreira, que representavam as suas próprias obras, para cobrir o pecado. Mas Deus demonstrou qual seria o sacrifício aceitável, cobrindo Adão e Eva com a pele de um animal inocente. Adão e Eva, a princípio, ignoravam que aquela cobertura era inaceitável. Contudo, ao ser-lhes mostrado o modo de Deus, eles já não eram mais ignorantes nem seus filhos.
Caim tentou ganhar a aceitação de Deus independente do seu conselho. Deus respondeu, mostrando que ele aceitaria aqueles que viessem a ele de acordo com seus parâmetros de graça, o sacrifício de Abel, e que rejeitaria os que tentassem fazê-lo sob o domínio do conhecimento do bem e do mal, que são as obras religiosas de Caim. Então ele instruiu Caim, dizendo que se ele fizesse o que era bom, ele seria aceito, mas que se ele não escolhesse a vida, então o pecado dominaria. Caim ficou ofendido com o Senhor, em vez de se arrepender e fazer o que era certo. Permitindo que esta situação fortalecesse o seu caráter, ele descarregou em Abel a sua ira e a sua ofensa contra Deus. Caim assassinou Abel. Deus disse a Caim: És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o sol, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Gênesis 4, 11, 12. O que Caim mais temia ser rejeitado por Deus, ele trouxe como julgamento sobre si mesmo, exatamente o meio através do qual ele tentou obter a aprovação de Deus, e agora estava amaldiçoado por sua própria mão. O solo já não lhe daria mais a sua força. Os frutos só brotariam com muito esforço. Os cristãos ofendidos também eliminam sua capacidade de dar frutos. Jesus comparou o coração ao solo da parábola do semeador. Assim como os campos de Caim eram estéreis, o solo de um coração ofendido é estéril, envenenado pela amargura. As pessoas ofendidas ainda podem ter experiências milagrosas, palavras de conhecimento, pregações fortes e cura em suas vidas. Mas esses são dons do Espírito e não frutos. Seremos julgados de acordo com os nossos frutos e não de acordo com os nossos dons. O dom é algo que nos é dado, o fruto é cultivado. Observe que Deus disse a Caim que ele se tornaria um fugitivo e errante em consequência de seus atos. Existem inúmeros fugitivos e errantes espirituais em nossas igrejas atualmente. Seus dons de canto, pregação, profecia e daí por diante não são recebidos pela liderança de sua igreja anterior. E assim lá vão eles, em busca de outro lugar. Correm sem rumo e carregam consigo uma ofensa, procurando aquela igreja perfeita que receberá seus dons e curará suas feridas. Eles se sentem esgotados e perseguidos, sentem-se como se fosse Jeremias nos dias atuais. Trata-se de só eles e Deus, e com todos os outros contra eles. Tornam-se pessoas impossíveis de receber ensinamento. Passam a ter o que chamo de complexo de perseguição. Todos estão contra mim. Eles se consolam dizendo que são um santo ou um profeta de Deus, que é vítima de perseguição. Desconfiam de todos. Foi exatamente isso que aconteceu com Caim. Veja o que ele diz: serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Gênesis 4:14. Veja que Caim tinha complexo de perseguição. Todos estavam contra ele. O mesmo acontece hoje. Pessoas ofendidas acreditam que todos estão contra elas. Com essa atitude, é difícil verem as áreas em suas vidas que precisam de mudança. Elas se isolam e reagem de uma maneira que é um convite ao abuso. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Provérbios 18:1. Deus não nos criou para vivermos separados e independentes uns dos outros. Ele gosta quando seus filhos cuidam e sustentam uns aos outros. Ele fica frustrado quando ficamos de mau humor e sentimos pena de nós mesmos, achando que todos os outros são responsáveis pela nossa felicidade. Ele quer que sejamos membros ativos da família. Ele quer que extraiamos a nossa vida dele. Uma pessoa isolada procura satisfazer os seus próprios desejos e não a vontade de Deus. Ela não recebe conselhos
e se coloque em uma situação propícia do engano. Não estou falando de ocasiões em que Deus separa alguns indivíduos para equipá-los e para restaurá-los. Estou falando daqueles que se colocaram em uma prisão. Eles perambulam de igreja em igreja, de relacionamento em relacionamento, e se isolam no seu próprio mundo. Acham que todos que não concordam com eles estão errados e contra eles. Por isso, se protegem no isolamento e se sentem seguros no ambiente controlado que prepararam para si mesmos. Não precisam mais confrontar as suas próprias falhas de caráter. Em vez de enfrentar as dificuldades, eles tentam fugir do teste. O desenvolvimento do caráter, que só acontece quando superamos os conflitos com os outros, é perdido enquanto o ciclo da ofensa começa mais uma vez. E aqui é o encerramento do capítulo de número 5 do livro A Isca de Satanás. E antes de ler aqui um testemunho, eu gostaria de estar informando que para você adquirir esse livro de forma física, eu vou deixar o link desse livro aqui abaixo. E por último, aceitar uma ofensa nos impede de ver as nossas próprias falhas de caráter, porque a culpa é transferida para outra pessoa. Testemunho. Eu e minha esposa abrigamos muita falta de perdão e feridas por muitos anos. Chegamos ao ponto em que tínhamos poucos amigos e eu me sentia isolado e não amado. Embora frequentasse fielmente uma excelente igreja, então ali o seu livro, A Isca de Satanás, e tudo mudou. Fique face a face com minhas ofensas e minha falta de perdão, e com a minha ajuda de Deus fui liberto. C.G. Belfast, Irlanda. Que Deus abençoe e até o próximo capítulo.